Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar o estado atual do mercado. Graças a Deus é sexta-feira, pois é mais um dia de queda. Vamos dar uma olhada na SMCI, porque como temos dito há bastante tempo, sim, talvez no papel ela pareça barata, mas sempre há outro escândalo ligado a esse nome. E depois vamos falar sobre, vamos chamá-los de nomes óbvios por enquanto, embora a lista seja bem longa. Então talvez você possa me dizer qual ação óbvia você está de olho agora ou talvez comprando. Me conte aí nos comentários abaixo. Mas agora, se olharmos para o mercado, podemos ver claramente que é mais um dia ruim. Agora, curiosamente, Dell está subindo 6% hoje. Isso é puramente porque, bem, um dos concorrentes deles, que é a SMCI, foi atingido hoje. Acho que caiu uns 28, 26% mais ou menos. Como você pode ver, todos os outros aqui, nomes de tecnologia, fintechs, neoclouds, estão em queda nesta sexta-feira. Se olharmos para o VIX ainda atingiu o pico no início de março, então sim, podemos estar passando por volatilidade agora. Dias de queda, dias de alta, embora mais dias de queda do que de alta, mas o VIX está em torno de apenas 25%. No início de março, na verdade, atingimos o pico aqui em 35%. Agora, olhando para o SP500, o que podemos ver no gráfico diário é que estamos abaixo da média móvel de 200 dias, ou rompemos abaixo da média móvel de 200 dias, mas ainda estamos nos mesmos níveis em que estávamos aqui em novembro de 2025. Claro, lá em novembro de 2025 estávamos oscilando logo abaixo ou na média móvel de 100 dias, mas agora parece que estamos em terra de ninguém. Se cairmos abaixo, quanto é aqui? 6.520 mais ou menos, então sim, provavelmente também vai estar sobrevendido. Naquela época não era bem assim. Estamos no RSI aqui mais baixo do que estávamos antes. Quanto ao semanal, você pode ver que estamos a caminho de alcançar a média móvel de 50 dias. Agora já estamos experimentando uma queda de 6,5% no SP desde o topo aqui. Podemos cair um pouco mais para atingir essa média móvel de 50 dias. Também podemos ter uma recuperação novamente. Mesma área em que estávamos aqui em novembro de 2025, algumas coisas extras aqui. Se olharmos para o SP500, depois que a razão total put to call fica acima de 1,11, você pode ver. Isso foi na quinta-feira, então já podemos saber que um dia depois, que é sexta-feira, 60% das vezes ficamos no positivo. Bem, isso não vai acontecer desta vez, a menos que haja uma grande reversão nas próximas horas. Esse é o problema com esse tipo de apresentação. Os dados aqui só te dão probabilidades, certo? 60% das vezes ficava no positivo. Bem, claramente agora estamos nos 40% das vezes, mas as probabilidades estão definitivamente a nosso favor para os próximos dias e semanas. Claro, sim, como você sabe, desta vez pode ser diferente. Agora, se olharmos para as probabilidades de uma recessão até o final de 2026 nos Estados Unidos, isso está em 36% no Polymarket, embora o volume aqui não seja o mais alto que já vimos. Olhando para os ETFs mais populares e os fluxos, se analisarmos os fluxos, foram negativos em 64 bilhões de dólares. E como você pode ver, mesmo em 2022 não foi tanto assim. Mesmo em 2020 não foi tanto assim. E mesmo lá em 2018, na primeira guerra tarifária completa, não foi tanto assim. Agora, em termos percentuais, ainda não estamos tão mal quanto antes. Acho que, em termos percentuais, ainda estamos a 1 ou 2% de alcançar as máximas ou mínimas nesse caso. Mas está bem claro que, bom, os investidores realmente estão indo para ativos mais defensivos, como ouro, prata, talvez apenas dinheiro em caixa. Porque, como você sabe, agora, se você não se sente confortável, se não sabe o que tem que fazer, o que quer fazer, simplesmente fique em dinheiro. Ficar em dinheiro é definitivamente uma coisa muito boa que você pode fazer agora, especialmente se você não gosta das incertezas, se você não gosta do desconforto. Se você não se importa, se já tem muito dinheiro em caixa ou se só quer consolidar, então sim, talvez agora seja um bom momento para olhar para empresas muito boas que estão sendo negociadas a avaliações bastante atraentes. Agora, um nome que sim, já parecia muito bom antes, mas que agora caiu 28% nos últimos 5 dias. A maior parte dessa queda aconteceu agora com a Super Microcomputer, então as ações despencaram. Por quê? Por quê? O Departamento de Justiça indiciou 3 pessoas ligadas à empresa, incluindo o cofundador, por supostamente conspirarem para desviar ilegalmente pelo menos 510 milhões de dólares em servidores de IA equipados com NVIDIA para compradores chineses, em violação das leis de controle de exportação. Embora a Supermicro em si não tenha sido nomeada como ré e tenha colocado 2 funcionários em licença administrativa enquanto dispensou um terceirizado.
Os investidores estão reavaliando a governança e o risco regulatório em uma empresa que já carrega problemas anteriores relacionados à contabilidade, com a CDS Securities rebaixando as ações para desempenho abaixo do mercado após a notícia. E claro, vimos que a Dell subiu com essa notícia, já disse isso antes. Por que realmente olhar para uma empresa como a SMCI? Sim, de novo, no papel pode parecer barato, mas você realmente quer ter uma empresa que já tem um histórico de fazer algumas coisas duvidosas. Por que não simplesmente comprar Dell? Porque é basicamente o mesmo negócio. Sim, claro, a Dell pode negociar com um prêmio em relação à Supermicro, mas a Dell não tem todos esses problemas. Além disso, a Dell ainda proporciona certa exposição ao segmento de consumo. Mas e de novo, mesmo com a Dell, não é tão interessante porque é um negócio de baixa margem que, sim, talvez agora eles estejam experimentando muito crescimento por causa da expansão dos data centers. Mas quando eu posso olhar para um AMD, quando eu posso olhar para um Nvidia ou uma Meta ou coisas assim, bem, isso se torna muito menos interessante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe o que fazer. Clica em todos os botões. Eu realmente agradeceria. Se quiser me apoiar ainda mais, dá uma olhada no link aí na descrição. E no comentário fixado, você vai encontrar as 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado. Como estamos falando de investimentos óbvios, claro que precisamos citar as grandes empresas de tecnologia, certo? Tenho quase certeza de que a maioria de nós possui grandes nomes de tecnologia em nossos portfólios, seja Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta, talvez até Broadcom, você escolhe. Tenho quase certeza de que a maioria dos espectadores possui esse tipo de ação. E com base nos comentários que venho recebendo nas últimas semanas, tenho quase certeza disso. Muitos de nós estamos olhando para esses nomes agora e dizendo, ok, se essas ações estão sendo negociadas, bem, no caso da Microsoft, a 24 vezes o lucro passado e 21,1 vezes o lucro futuro, por que arriscar colocando dinheiro em ações mais arriscadas, que não são tão lucrativas e que podem ser impactadas pela IA? Quando eu posso comprar uma empresa como essa e, na verdade, não pagar um prêmio tão alto assim? Na verdade, não é um prêmio. O preço sobre fluxo de caixa livre dessas grandes empresas de tecnologia, exceto a Nvidia, será maior que a média dos últimos 10 anos devido ao alto investimento em capital. Mas nessas situações agora, você preferiria apostar em empresas super lucrativas, grandes, quase monopolistas, ou preferiria apostar nessas pequenas empresas não lucrativas com uma história de existência duvidosa? Me diga você. Então, Microsoft, número 1 aqui, eu não tenho esse papel. As ações da Microsoft caíram 29% em relação ao pico do ano passado. Como você sabe, tudo isso está disponível no fiscal.ai. O link está na descrição. No comentário fixado, você ganha 15% de desconto. Usando o link, novos usuários recebem Fiscal Pro grátis nas 2 primeiras semanas. Agora, em relação à Microsoft, como você pode ver, se olharmos para alguns múltiplos de avaliação, seja o preço com lucro futuro, preço com lucro passado, preço sobre vendas, preço sobre fluxo de caixa livre, preço sobre fluxo de caixa livre, é claro, aquele em que sim você vai pagar um prêmio agora. Mas também existe esse medo no mercado, especialmente quando a gente vai ter que olhar para a Nvidia, porque é claro que vamos falar da Nvidia, uma Micron, coisas desse tipo. Agora estamos em uma fase em que o ciclo de capex pode estar prestes a atingir o pico. Bem, então o mercado vai dizer, isso significa que Nvidia, AMD, Micron, esses tipos de nomes. Bem, espera-se que eles caiam porque todas essas grandes empresas de tecnologia não vão mais gastar tanto dinheiro. Mas não é bem assim, elas ainda vão gastar dinheiro. As taxas de crescimento em capex ano a ano não serão tão agressivas quanto nos últimos 2 anos. Além disso, isso também significa que quando olhamos para nomes como Microsoft, Meta, Google e Amazon, bem, parece que estaremos muito próximos do fundo quando analisamos os fluxos de caixa livre. E você prefere comprar quando o mercado perceber isso? Ou prefere comprar antes que todo o mercado perceba isso? O que vemos agora, especialmente na Microsoft, é a margem operacional subindo, enquanto a de fluxo de caixa livre é impactada. A margem de lucro bruto também sofreu um impacto aqui. Parece muito dramática essa queda, mas basicamente foi de quase 70% para agora 68,5%. A margem de lucro líquido, isso também é um impacto pontual aqui, ainda está muito boa. E então a margem EBITDA, claro, está subindo aqui. Então, essas ainda são empresas muito lucrativas, empresas muito estáveis, que eu não acho que serão prejudicadas pela IA. Eu acho que a IA vai beneficiar esse tipo de empresa.
Então esse é um dos motivos pelos quais elas estão investindo tanto, especialmente a Microsoft, mas não só a Microsoft, também a Meta. Eu realmente acho que sim, a Meta pode não ser a Meta de 2022, mas com certeza pode estar na categoria de uma Google em 2025. A Meta continua sendo uma empresa muito lucrativa. Aliás, deixa eu te mostrar outra coisa antes. Falando rapidamente sobre a Microsoft, o preço-alvo médio dos analistas está em 591. A maioria dos analistas ainda está muito otimista em relação ao papel. Neste momento, o mesmo pode ser dito aqui sobre a Meta. A Meta está abaixo de 600. O preço-alvo médio dos analistas ainda é 850. A maioria dos novos preços-alvo é muito otimista. Ao analisarmos a Meta, fiz um vídeo completo sobre ela na semana passada. O DCF e outros detalhes também estão disponíveis. Ao ver a Meta abaixo de $600 e todo o barulho sobre o possível fim do metaverso, fica evidente a situação atual. Primeiramente, não existe isso de encerrar o metaverso. Eles estão fazendo mudanças sim, com alguns produtos, talvez com alguns segmentos de negócios dentro do Reality Labs. Sim, muito provavelmente. Além disso, por que isso seria negativo? Ok, eles queimaram bilhões e dezenas de bilhões de dólares com o Reality Labs. Mas se eles fossem fechar o Reality Labs, o que eu duvido muito que vão fazer, porque ainda estão investindo bastante em VR, AR, realidade mista e por aí vai. Digamos que eles façam isso. O que vai acontecer com as margens? Você acha que isso vai destruir as margens ou vai expandir as margens? Porque, na minha opinião, agora Reality Labs, e na verdade não é só minha opinião, é um fato. O Reality Labs é uma máquina de queimar dinheiro, enquanto o negócio principal da Meta é uma máquina de fazer dinheiro. Então, se a máquina de queimar dinheiro for ajustada, mudar e melhorar um pouco, queimando menos dinheiro, bem, vamos ver esses gráficos de margem aqui subirem novamente. Sim, claro, a Meta ainda está investindo bilhões e centenas de bilhões de dólares em capex para data centers, GPUs, você sabe. Mas como acabamos de dizer, com o tempo isso também vai parar de crescer tanto, e você ainda vai ver o quão lucrativo é o negócio principal. E com a Meta, você não está pagando um ágio. O risco, na minha opinião, mesmo tendo mais de 3 bilhões de usuários ativos mensais ou talvez usuários ativos diários em toda a família de aplicativos. Bem, é aqui que estamos. Com um PL futuro de 19,8 vezes preço sobre vendas perto de 6 vezes, PL passado perto de 25 vezes, claro, o preço sobre o fluxo de caixa livre aumentou, mas é a Meta, já vimos isso antes. Já vimos como o negócio é lucrativo, gerando 200 bilhões de dólares em receita, crescendo cerca de 25% ao ano ou algo próximo disso. Bem, se eu estou procurando crescimento enquanto talvez também limito meu risco, sim, eu também vou olhar para a Meta. Tenho observado e comprado ações da Meta. Para analisar o potencial da empresa, é preciso comparar com o Google. Como você sabe, nós falamos inúmeras vezes sobre o Google no início de 2025. No último ano, a Alphabet Google subiu 85%, e na verdade é um dos poucos nomes, acho que a Apple também, onde a queda não foi muito forte. Agora está em 12,3%. Na verdade está em torno de $300 já faz um tempo, certo? Sim, no último ano. Nos últimos 6 meses ainda subiu 19,3%. Nos últimos 3 meses caiu apenas 4,3%. A Alphabet, como você pode ver claramente, está sendo negociada a um PL de 27,8 vezes e o futuro a 25,1 vezes. Mas aqui também, claro, o fluxo de caixa livre, o preço sobre o fluxo de caixa livre, especialmente o futuro, está muito caro. Mas já falamos sobre a Alphabet. Nós sabemos porque eles estão gastando uma quantia insana de dinheiro. Eles estão gastando uma quantia insana de dinheiro porque vimos o que aconteceu com o negócio de nuvem. Podemos analisar o negócio de nuvem e observar a receita do Google Cloud. Vamos analisar as taxas de crescimento, principalmente do último trimestre, pois foram insanas. Isso aumentou 47,7% ano a ano, uma aceleração enorme, e isso é algo sobre o qual já conversamos. Todo mundo estava focado em, ChatGPT isso, a busca do Google está morrendo, etc. Mas, por algum motivo estranho, todos estavam ignorando o Google Cloud. E sim, agora o Google Cloud não só está crescendo mais rápido, mas também está se tornando cada vez mais lucrativo. Coisas impressionantes que você pode ver aqui. As margens no último trimestre superaram 30%. E isso sim, continuou aumentando e aumentando. Além disso, outra coisa aqui. A busca como porcentagem da receita total nos últimos anos diminuiu.
não caiu drasticamente. Mas sim, chegamos ao pico aqui de 58%, agora estamos mais próximos de 55,4%. Eu realmente espero que essa tendência de queda continue. Olhando também para o sentimento dos analistas aqui, está bem otimista. O preço-alvo médio dos analistas está em 363. Então, claro, aqui o potencial de alta não é tão explosivo quanto o da meta, mas ainda assim, é o quê? Uns 25, 27% de valorização a partir de onde estamos agora. Você está adquirindo uma das melhores empresas do mundo. Quem reclamaria? Indo para a próxima, obviamente falamos da Amazon, certo? Um daqueles nomes que eu tenho quase certeza de que, se eu perguntasse para você sobre uma ação para comprar e esquecer pelos próximos 10 anos ou mais, a maioria de vocês provavelmente mencionaria a Amazon. Ou pelo menos muitos de vocês diriam isso. Sabe de uma coisa? A Amazon segue negociada perto de $200 por ação no último ano. Ela subiu apenas 6,2% e está passando por uma queda de cerca de 18,5%. Amazon negociando com um P sobre L de 28,9 vezes, P sobre L futuro de 26,1 vezes. Não é a mais barata do mercado, mas definitivamente também não é a mais cara. Esta é a Amazon. Esta é uma empresa que tem um histórico de, reinvestir cada dólar que pode no próprio negócio repetidas vezes. Agora, ao contrário das outras empresas que acabamos de mencionar, a Amazon não tinha um negócio com margens super altas ao entrar nesse ciclo de investimentos. A margem de fluxo de caixa livre chegou ao pico de 8%. Então, eu não ficaria surpreso se o fluxo de caixa livre em 2026 for zero ou até mesmo negativo. Mas eu realmente acho que nos próximos anos vamos ver a margem de fluxo de caixa livre ser maior do que o pico de 8%. O que podemos ver é que a margem de lucro bruto subiu mais de 50% agora. A margem de lucro líquido também melhorou nos últimos anos. A margem EBITDA também melhorou. Esta é uma empresa em que, sim, os segmentos de negócios que crescem mais rápido são, claro, também os de margens mais altas. Então sim, no futuro eu realmente espero ver uma Amazon mais lucrativa. Quanto tempo isso vai levar, eu não sei, mas a Amazon é uma daquelas empresas em que, sim, você pode dormir muito tranquilo à noite sabendo que tem essa ação. Porque mesmo que Deus me livre, a gente entre numa recessão, a Amazon não vai ser uma grande perdedora nessa recessão. Porque a Amazon, sim, tem o luxo de oferecer frete grátis, entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, bons preços. Nem toda empresa por aí consegue fazer o mesmo. Então sim, nesse caso, mais uma vez, vamos ver as empresas maiores e melhores ficarem ainda maiores se entrarmos em algum tipo de recessão, porque elas conseguem passar por esses períodos e sair deles como empresas muito mais fortes. Olhando para o que os analistas pensam sobre a Amazon, o que temos aqui novamente é um preço-alvo médio dos analistas que está muito acima do valor atual, cerca de 40% ou mais acima, $288 por ação. Claro, com a Amazon, como dissemos nos últimos 1 ou 2 trimestres, a história agora é definitivamente sobre o crescimento da AWS e a aceleração desse crescimento. E foi exatamente isso que vimos. No último trimestre, isso cresceu 23,6% ano a ano. No trimestre anterior, 20,2%. No trimestre antes desse, 17,47%. Então sim, nos próximos 2 trimestres mais ou menos, especialmente nos próximos 2 trimestres, as comparações ano a ano também vão ficar um pouco mais fáceis. Então eu realmente espero que a aceleração continue. Isso vai ser muito importante para que a Amazon sim consiga chegar a $300 por ação. Agora indo para a única e inigualável Nvidia. Nvidia para muita gente tem sido extremamente frustrante, especialmente se você só comprou em agosto de 2025, porque o preço está o mesmo desde então. Mas se tivesse comprado há um ano, ainda teria alta de 48,1%. Se comprou há 3 anos, teve valorização de 577%, então tudo bem. Mas no último ano sim, na maior parte desse tempo, a ação ficou estável. Ela subiu um pouco, caiu, mas em agosto estava no mesmo preço que está agora, apesar da empresa realmente ter crescido e mostrado até uma certa aceleração também. Esta é uma empresa de 4,2 trilhões de dólares com um PL passado de 35,9 vezes, mas um PL futuro de 24,2 vezes, embora eu acredite que esse número esteja um pouco menor hoje. Na verdade, está em 21,7 vezes. O preço sobre vendas é maior do que o restante, em 11,7 vezes, e o preço sobre fluxo de caixa livre está em 44 vezes. Então, nesses indicadores aqui, não é a mais barata do mercado. Pelo indicador de preço-lucro futuro, ela está bem barata. Mas, por outro lado, vimos o crescimento insano da Nvidia. No último trimestre, quanto foi? Aumentou cerca de 70%. Olha isso. Isso é insano. Isso é Nvidia para você?
E o mercado ou não acredita que essa história de crescimento vai continuar. E olha, não estou dizendo que essa é uma empresa que vai continuar crescendo a receita em 70%, mas não precisa. Esse é o ponto. Não precisa crescer 70% em todos os trimestres. Não, as taxas de crescimento definitivamente vão diminuir, assim como aconteceu antes, certo? O mercado não previa que a empresa cresceria 100% em receita todo trimestre. As taxas de crescimento realmente caíram. E então, na verdade, vemos 2 trimestres consecutivos em que o crescimento da receita acelerou. Não estou dizendo que veremos mais de 70% de crescimento nos próximos trimestres. Mas mesmo que cresça 50%, 45% em 2026, 2027, talvez até 2028, talvez em 2028 seja mais de 30%. Ainda é um número insano para crescer, especialmente quando o valor em dólares está ficando cada vez maior. As margens, mesma história. Eu não acho que a Nvidia nos próximos anos vai conseguir manter margens de 75% ou 65% quando você olha para a margem operacional. Mas se ela conseguisse manter nessa faixa de 60%, talvez nos 50% e altos por cento, qual que é o problema? Eu não entendo o medo quando olhamos para a Nvidia agora. Se você acredita na história da IA, e eu acho que a maioria dos investidores acredita, então sim, a Nvidia vai ser uma grande vencedora. Vamos dizer a mesma coisa sobre a AMD, mas estamos falando da Nvidia agora. Com a Nvidia, eu não sei o que o mercado precisa ouvir da empresa para ver essa ação voltar a ficar acima de $200 por ação, porque se esses números que a Nvidia continua apresentando a cada trimestre não convencem o mercado, então o que precisa acontecer? O que é bem estranho, porque o preço-alvo médio dos analistas é de $277, é muito mais alto do que onde estamos agora. Quase todos os analistas aqui estão muito otimistas quanto à empresa. Como você pode ver aqui, 31 estão otimistas. 1 está neutro e 0 estão pessimistas em relação ao nome. Então, claramente, o sentimento do mercado em relação a esse tipo de papel agora é, sabe o quê? Sim, estamos bastante otimistas, mas preferimos não comprá-los agora. Ao analisarmos o desempenho acumulado do ano, vemos nomes em destaque como Dell, Micron, Intel e KLA. Fabricantes de equipamentos e empresas de defesa também aparecem em verde. Mas quando você olha para Broadcom, Nvidia, Apple, Microsoft, aliás, Apple, você também poderia dizer que é um papel muito defensivo agora. É tão barata quanto as outras? Provavelmente não. Mas sim, eu diria que é um tipo de papel mais conservador que pode experimentar alguma aceleração no crescimento. O novo MacBook Neo parece muito bom, bem acessível. E então sim, quanto mais pessoas tiverem produtos da Apple, mais oportunidades a Apple terá de, vender seus serviços, coisas assim no futuro. Mas está bem claro o que o mercado tem nos mostrado nos últimos meses. Quando você olha para o setor de energia, é claro que ele superou a produção industrial, que teve um desempenho superior no acumulado do ano, mas isso talvez seja novamente uma oportunidade. A menos, é claro, que você esteja me dizendo que todas essas empresas já atingiram o pico e não vão voltar aos seus preços habituais. Nem falo de preços recordes, certo? Não digo que deveriam negociar a 40 ou 35 vezes o lucro de forma alguma. Acredito que, com o tempo, a maioria desses nomes, especialmente os bons, deve se recuperar. Eu nem falei, claro, da SoFi ou de qualquer outra, porque já falamos sobre isso em outros vídeos. E esse é o setor financeiro, e eu entendo. Sem corte nos juros, possível desaceleração dos gastos do consumidor. A inflação pode subir e nomes do setor financeiro também foram afetados. Falamos sobre o mercado de crédito privado, já falamos sobre isso. Eu concordo, eu entendo. Existem alguns medos no mercado, algumas incertezas. E então parece que sim, o mercado, que basicamente são os algoritmos e os investidores, está dizendo, ok, neste momento queremos ter cautela. Alguns investidores gostam da ideia de que, ok, o mercado está avesso ao risco. Isso me permite, como investidor de longo prazo, analisar esses nomes, estudá-los, decidir com calma e acumular mais ações. Outros estão dizendo, sabe de uma coisa? O mercado está avesso ao risco, eles não gostam desses nomes. Então vou esperar até que o mercado fique um pouco mais otimista em relação a eles. Enquanto isso, vou ficar em dinheiro e talvez aumentar minha posição em caixa. Isso também está completamente certo, essa é a questão. Muita gente acha que eu estou aqui dizendo que você sempre tem que comprar. Não, cada investidor está em uma situação diferente. Sou jovem e posso me dar ao luxo disso porque tenho tempo. Algumas pessoas podem estar na casa dos 50, 60 anos, já se aposentaram ou querem se aposentar em breve. Então, qual é o sentido de correr esse tipo de risco? Não faz nenhum sentido. Cada investidor faz o que é melhor para si.
É isso, na verdade, isso é o mais importante. Se você se sente confortável, tudo bem. Se não se sente confortável, não se sinta obrigado a investir ou comprar, porque é aí que os erros acontecem, porque você fez algo que não deveria ter feito. E aí você tenta recuperar seu dinheiro o mais rápido possível. E adivinha, é como em um cassino. Você perdeu dinheiro, você pensa, talvez se eu dobrar a aposta, eu recupere ainda mais rápido. E aí você perde de novo. E aí sim, é como um efeito bola de neve muito, muito ruim. Faça o que for melhor para você. Acho que grandes empresas de tecnologia, que são estáveis e lucrativas agora, podem ser uma escolha melhor do que empresas menores, talvez não lucrativas e com muitas incógnitas. Eu falei sobre minha carteira na quinta-feira, vou falar sobre minha carteira de novo no domingo, quando acumulo mais ações. Mas é assim que estou pensando sobre o mercado agora. Me diga o que você acha aí embaixo na seção de comentários. Você já sabe o que fazer. Tenha um ótimo final de semana.